Sim ou não? Sim. Diz assim a palavra aí até o versículo 9, 1 Samuel 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando sai a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outros, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano por trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. 22. Capítulo 22, a partir do 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: ouvi, peço dos filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé? E nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas como se vê nesse dia? Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei, disse Saul: ouve-me, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, e o genro do rei, chefe na tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em teu favor? Não, jamais impute o rei coisa alguma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Respondeu o rei Aimeleque: morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres e meninos e crianças de peito, bois e jumentas e ovelhas. Porém,
Dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, estarás a salvo comigo. Bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, nós queremos, Senhor Deus, cada dia mais amar o Senhor de verdade, não apenas com palavras, mas com atitude. Por isso, Senhor Deus, nós oramos, pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que a Tua palavra venha aos nossos corações, que a Tua palavra invada a nossa mente, que a Tua palavra nos faça praticar a Tua verdade, que a Tua palavra nos encha de Ti mesmo, e assim, Senhor Deus, nós estejamos impregnados da Tua palavra, para que a Tua palavra tenha, Senhor Deus, todo o papel de transformação na nossa vida, para Te agradar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar, irmão. Então nós vimos até ontem 3 votos, não é verdade? Até ontem vimos 3 votos, dos 5 vimos 3 até ontem. O primeiro voto: trate seriamente o pecado. Segundo voto: não seja dono de coisa alguma. O terceiro voto: e o quarto voto? Nunca passe adiante nada e prejudique alguém. Novamente o quarto voto: nunca passe adiante nada e prejudique alguém. Nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém. Nunca passe adiante. Nunca passe adiante. Irmãos, nós estamos diante de um texto que conta uma história. A história cumprida pode ser que você tenha voado, né? Pode ser que durante a leitura você tenha ido lá na sua casa, né? E tenha pensado: será que eu apaguei o gás? Não deu certo, eu baixei o gás quando saí de casa? Será que aquela água que eu fiz o café, eu deixei fervendo? Aquela leiteira pegou fogo, meu Deus do céu, será que... Durante a leitura pode ser que você tenha ido em vários lugares e não prestou atenção no que foi lido, né? Você voou, mas se você voou, vou te dar uma colete já, vou contar a história para você. A história conta o fato de que Davi estava fugindo do rei Saul. Todo mundo sabe disso, todo mundo lembra disso. Houve uma época na história do rei Davi que, apesar dele inocente na história, ele não tinha feito nada de mal contra Saul. Pelo contrário, embora ele tenha sido até mesmo ungido rei por Samuel, o profeta Samuel foi na casa dele, ainda era um garoto, ele foi ungido rei. Agora ele já era general do exército de Saul, fidelíssimo ao rei. Saul tomou uma birra contra ele, começa a perseguir porque queria a sua morte. Ele, Davi, genro do rei Saul, e Saul odiava. Saul queria a sua morte. Saul perseguia. Aonde ia, lá estava Saul, não é, para procurá-lo, para encontrá-lo, para matá-lo. Criou um ódio a partir de uma inveja. Tudo começou por causa de uma música. As mulheres lá em Israel cantavam dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul ouviu aquilo, criou uma inveja no coração dele. Ele se revolta, ele se volta contra Davi e diz assim: quem que falta para esse homem senão o trono? Então, já que ele quer tomar o meu trono, eu vou matá-lo. E aí começa aquela disputa, começa aquela coisa, começa aquela guerra. Eu tenho que matar Davi de qualquer jeito, e Davi está fugindo. Depois de ter feito um pacto com Jonatas, filho de Saul, Davi agora está fugindo, passa na casa dos sacerdotes, cujo líder era Aimeleque. Este homem que está lá na cidade de Nob, a cidade dos sacerdotes.
Davi passa nesta cidade, vai lá, fala com esse homem e diz para ele assim: eu preciso de pães, estou com os meus homens em tal e tal lugar, preciso de pães. Ora, o sacerdote explica para Davi que não havia pão comum, ou seja, não tinha pão da padaria em casa para dar para eles. O que tinha lá era pão da sobra, pão sagrado, pão santo, o pão que era chamado de pão da proposição, que era guardado em lugar sagrado, que era guardado em lugar santo e que era trocado a cada sábado. 12 pães era substituído, e o pão, portanto, que estava saindo, o pão que chegou, o pão fresco, o pão quente, mas o pão que estava saindo, o sacerdote disse: esse pão, que é um pão sagrado, que está sendo substituído, eu posso arrumar para você, desde que os homens não estejam em pecado, então os teus homens poderão comer desse pão. E aí Davi diz: então me dê esse pão. E aí Davi também disse: tem aí alguma espada? Ele diz assim: não tem espada, aqui é casa de homem de Deus, né? Na casa de Deus não tem revólver, na casa de Deus, na casa de homem de Deus não tem metralhadora, na casa de homem de Deus não tem fuzil, né? Na casa de Deus. Então ele diz assim: para não dizer que não tem nada, tem a espada de Golias que você matou, né? E está lá guardada atrás da tola sacerdotal. Diz assim: só tem essa, então me dê. E aí o sacerdote também deu. Só que naquele dia, lá no meio dos profetas, tinha um homem que estava se purificando de seus pecados. Ele estava se purificando de seus pecados, portanto ele estava ali enclausurado, enquanto ele não se limpasse de todos aqueles pecados que ele havia cometido, ele não podia sair dali. Seu nome, Doeg, significado medroso. O nome Doeg significa medroso. Esse homem medroso causou um mal terrível para Davi. Porque estando ele lá, quando Davi passou na casa dos sacerdotes, e tudo isso que eu acabei de narrar, ele presenciou. Agora Doeg já não está mais ali, vamos para outra cena, outro capítulo da história. Está lá Saul com a sua guarda real, que eram da tribo de Benjamim, e ele começa a reclamar com eles, dizendo: vocês sabiam que o meu filho estava me traindo com Davi? Vocês sabiam que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé? E nenhum de vocês me fizeram saber disso? Será que Davi vai recompensar vocês por alguma coisa, como eu recompensarei? E aí Doeg levanta o dedinho e diz assim: eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa. E Saul diz: conta, Doeg, o que você sabe? Ele diz assim: eu sei que Davi foi ajudado pelo sacerdote Aimeleque. Eu estava lá quando Aimeleque deu pão para ele, buscou a Deus por ele e deu a espada do Golias para ele também. Aí Saul diz: ah é? Quer dizer que Aimeleque fez isso? Fez. Então manda chamá-lo à minha presença. Chama Aimeleque à sua presença, vem com os outros sacerdotes. 85 homens se apresentam diante do rei Saul. E ele começa a inquirir Aimeleque: você fez isso assim, você se associou com Davi, meu inimigo? Aimeleque começa dizendo assim: ele não é seu, pelo que eu saiba, ele não é teu inimigo, ele é fiel a você, e pelo que eu saiba, ele não é distante de você, ele é seu genro, pelo que eu saiba, ele sempre foi um homem fiel a você. Por que eu iria tratar mal a Davi? Ele assume. E aí Saul, com todo aquele ódio que ele tinha para com Davi, Saul resolve matar o sacerdote de Deus e todos os outros sacerdotes da sua parentela. No total de 85 homens, Saul manda que seu exército, que sua guarda pessoal, os homens de sua guarda pessoal matassem esses homens. E os homens disseram: o quê? Eu não vou matar nada, eu sou um sacerdote de Deus. Eu vou levantar minha espada contra o sacerdote de Deus? De jeito nenhum. Manda fulano diz assim: eu de jeito nenhum.
nenhum. Vou levantar minha espada contra os homens de Deus. São 85 sacerdotes de Deus. Manda o meu trono. Eu não, manda que vou. Ninguém queria ir. E então, o rei diz assim: Doeg, já que foi você que entregou, então você que vai matar. Deu a espada na mão do medroso, e o medroso passou a espada no pescoço de todo mundo, matou 85 sacerdotes de uma vez. Como se isso não fosse o bastante, entraram na cidade de Nob, mataram homens, mulheres, crianças de peito, mataram animais, desfizeram a cidade, dissolveram a cidade, destruíram a cidade. Toda a cidade dos sacerdotes. Apenas um homem consegue fugir para dar um recado. Chega a Davi e diz: Davi, aconteceu isso. Davi disse: eu fui o causador de tudo isso, fique comigo. Mas Davi diz assim: bem que eu sabia que Doeg, aquele linguarudo que estava lá naquele dia, ia abrir aquela boca maldita. Então, o causador dessa desgraça foi um homem que não soube guardar a sua boca. Um homem que não soube parar com o mal nele mesmo. Um homem que não soube guardar para si o que viu e ouviu. Então, o nosso voto, que a partir de hoje nós nos comprometemos em guardar, não passe adiante algo que prejudique alguém. Não passe adiante. Porque Doeg não soube fazer isso. Olha a desgraça que ele arrumou. Doeg não soube ficar com ele algo que não era para passar adiante. Ele passou e olha o mal que ele causou. Então, meu irmão, eu e você temos muito que aprender com esse texto. Porque nós vamos utilizar até mesmo aquela ilustração das 3 peneiras para ilustrar o que nós queremos ensinar aqui. Que quando algum tipo de comentário acerca de alguém, acerca da vida de alguém chegar até você, a primeira coisa que você tem que fazer é passar isso na primeira peneira. E como é que é o nome da primeira peneira? Verdade. O nome da primeira peneira, repita comigo, é verdade. Verdade é o nome da primeira peneira. Primeira coisa que você tem que perguntar: é verdade? Isso que os meus ouvidos estão ouvindo é verdade? Isso que estão me contando é verdade? Isso que estão falando por aí é verdade? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Antes de passar qualquer coisa adiante, a gente tem que saber se aquilo é verdade. E muitas pessoas não se dão nem nesse trabalho. Nem nesse trabalho, que é o mínimo, procurar saber se é verdade. Alguém manda uma foto para o indivíduo, não é? E diz assim: essa pessoa anda por aí assaltando as pessoas em Realengo. Aí eu, meto logo no outro grupo que tem mais de 100 pessoas. Mando logo para o grupão lá de 100 pessoas. Cuidado, hein? Recebi agora, cuidado com essa pessoa aí. Quem te disse que essa pessoa realmente está fazendo isso? Você sabe se é verdade? Ou será que alguém montou isso para prejudicar aquela pessoa? Hein? Você não sabe se é verdade, não. Você já está passando adiante. Você recebe um recadinho, toda hora vem aquele recadinho miserável, dizendo: se está precisando de leite em pó, ligue para o número tal que está do lado. Aquele número de um celular é de uma pessoa que alguém quer prejudicar e fazer com que todo mundo fique ligando para ela o dia inteiro. Imagine se fosse teu celular, irmão. Imagine se fosse o teu celular. Quantas pessoas iam ligar para você todo santo dia? E tu ia ficar lá: não tem leite, não tem leite, não tem leite, não tem leite. Ei, irmão, fosse você. Eu não tenho nada a ver com isso. É uma brincadeira de mau gosto que fizeram comigo. Mas a pessoa não quer saber toda hora. E daqui a pouco volta. Pior de tudo é que esse negócio volta de novo. Passa uns 3 meses, daqui a pouco volta o recado de novo.
fale com a Sandra. Aí eu já passo o recado para si, eu volto o recado para o grupo dizendo assim: coitada da Sandra. Já boto o nome e o telefone dela. Ah, não, se você está precisando de cadeira de roda, ou então doando cadeira de roda, fale com a fulana, celular tal. Cadeira de roda, não tem cadeira de roda, pelo amor de Deus, não tem cadeira de roda, não tem cadeira de roda. A pessoa chega a dormir assim, meu irmão, sonhando de madrugada, não tem cadeira de roda. Procure saber se é verdade. Alguém fala alguma coisa da moral de alguém, procure saber se é verdade. É verdade isso? Mas não se sabe se é verdade, já passa-se adiante. Isso se torna aquela fofoca miserável, não é? Que muitas vezes a gente tem que perder o nosso tempo para lidar com esse tipo de coisa. Uma pessoa procurou um pastor e disse assim: pastor, vim trazer um caso para o senhor. Eu disse: o quê? Ele disse assim: tem um irmão, isso já há anos, porque agora o negócio já, né, naquela época era mais escandaloso. Você vê um crente antigamente na fila, né, do jogo de bicho. Antigamente tinha fila, né? Agora tem um banquinho em cada canto, nem fila dá mais, né? Mas antigamente tinha fila, lá onde tem lá naquele canto e tal, né? Então o irmão chegou para o pastor e disse: pastor, o irmão fulano de tal, eu vi na fila do jogo do bicho. Aí o pastor virou para ele e disse assim: mas irmão, você tem certeza disso mesmo? Meu irmão fulano da nossa igreja estava lá na fila do jogo do bicho. Aí ele disse assim: então, meu irmão, o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que quando você vê um irmão no erro, você tem que ir lá conversar com ele, aquilo tu e ele só. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão, acabou o problema. Vai lá, se ele não se arrepender, você chama mais alguém, conversa com ele, tenta mostrar para ele que é um erro, tá? Se ele não se arrepender, você traz o assunto para a igreja então para a gente tratar. Tá bom, pastor, pode deixar comigo. Saiu o homem, ficou na cola do irmão, andando de bicicleta atrás dele. Na cola do irmão, onde o irmão ia, ele de bicicleta. E depois de um certo tempo, procurando o irmão, ele encontra o irmão na fila do jogo do bicho. Aí ele entra lá na fila também, corre atrás do irmão, chega lá, puxa o irmão pelo ombro: irmão, quero falar contigo. Quando o irmão ira para ele, não era o irmão. Era uma pessoa muito parecida, mas não era ele. E ele, com a cara grande, teve que voltar para procurar o pastor e dizer: pastor, errei, não era fulano, era muito parecido com ele, mas não era ele. Primeira peneira, vê, procure saber se isso realmente é verdade. Antes de passar adiante de qualquer coisa, procure saber se isso é verdade, irmão. Não sai passando adiante aquilo que você não tem certeza. Segunda peneira é a peneira da bondade ou da edificação. Procure saber, meu irmão, se isso que você ouviu, além de ser verdade, se é bom, se vai edificar. Você vai passar isso para frente, mas isso edifica. Isso vai edificar alguém? Isso vai trazer alguma coisa boa? É a segunda pergunta que você tem que fazer. Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29, olha o que está escrito lá, irmão. Veja comigo rapidamente na sua Bíblia, que a palavra do Senhor fala. Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for o quê? Boa para edificação. Boa para edificação. Você vai compartilhar uma história que você ouviu falar. Ela é verdade, sim, mas ela é boa. Vai edificar. É uma história que tem uma bondade. Tem coisa boa metida nisso? Hein? Vai realmente edificar? E tem gente que acha que tem que dar notícia, né? Tem gente que de repente, se fizer aquele teste lá do Yes, que foi falado aqui, né? Vai dar repórter, né? É bom para repórter.
Porque ele gosta de dar notícia. E gosta de furo de reportagem. Ele gosta de ser o primeiro. Então não procura saber se a situação é verdade. Não procura saber se aquilo é bom. Não considera, edifica. Esse assunto edifica. Se não edifica, meu irmão, não passe adiante. E qual é a terceira peneira? A terceira peneira é a peneira da necessidade. Primeiro, verdade. Segundo, bondade. Terceiro, necessidade. A terceira pergunta que você tem que fazer, a terceira peneira que você tem que passar a notícia é necessário que eu passe isso adiante? É necessário? Existe a necessidade de passar isso adiante? Porque, meu irmão, você vai ler isso lá no livro de A.W. Tozer esta semana, você que está lendo o livro, você que está fazendo a leitura, você vai ler lá que ele diz o seguinte: olha, se isso não for verdade, ou mesmo que isso seja verdade, se isso for bom, mas isso não é necessário. Então, meu irmão, você pega isso, vai lá no terreno da tua casa, abre um buraco, enterra isso lá e diz assim: aqui jaz a história do meu irmão. Acaba com isso. Sabe? Eu ouvi falar em acero. O fogo está lambendo a floresta? Está lambendo a floresta? Não tem água suficiente para apagar o fogo? O que as pessoas fazem? Elas abrem uma clareira no chão, não é? Fazem uma capina rápida, né? Larga, abrem, tiram, capina o mato, deixa só terra, para que o mato pare, para que o fogo pare ali e não passe adiante. Seja você um acero do Senhor. Se uma notícia ruim chegar, que pare em você. Não deixe a notícia passar por você, não. Seja você um péssimo condutor de energia negativa. Seja você uma madeira molhada. Seja você aquele a quem as histórias ruins vão parar aí, não vão passar adiante. Até para que você possa ser uma pessoa digna de confiança. As pessoas vão poder dizer assim: olha, se isso veio do fulano, porque tem gente que não observa essas verdades, que passa adiante qualquer coisa e ela cai no descrédito. É ou não é verdade? Tudo que vem ela passa. Se é verdade ou não, ela passa. Se é bom ou não, ela passa. Se é necessário ou não, ela passa. Daqui a pouco ela cai no descrédito, porque as pessoas descobrem que a história não é verdade e dizem: quem falou? Quem falou? Foi fulano. Aí daqui a pouco vem outra história, também não é verdade. Quem falou? Foi fulano. Aí daqui a pouco descobre uma história, é verdade, mas uma história que não edifica, não traz nenhum benefício, mas quem passou? Foi fulano. A próxima vez é assim: quem é que falou? Foi fulano. Então nem considera, meu irmão. Nem ouve. Caiu no descrédito. Então, para que você não caia no descrédito, para que você seja uma pessoa confiável, quando você abrir a boca para falar alguma coisa, as pessoas possam dizer assim: se foi fulano que falou, então é bom considerar. É ou não é? Os crentes, não é? Devem tomar cuidado com a sua, principalmente os crentes. Devem tomar cuidado com a sua boca, porque da sua boca só deve sair coisas agradáveis, coisas boas, que seja para edificação. Olha lá a continuação do versículo 29, Efésios capítulo 4, versículo 29, olha o que diz lá na continuação: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme o quê? Conforme o quê? Conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. A necessidade é a terceira peneira. É necessário? Conforme a necessidade. É necessário? Se é necessário, então pode compartilhar.
Se é edificante, pode compartilhar. Se é verdadeiro, pode edificar. Pode compartilhar. Amém, irmãos? Porque às vezes, mesmo que uma história possa ser edificante, mas se não é verdadeira, também cai no descrédito. Quantas histórias você já ouviu falar e depois você foi checar a informação e descobriu que não era nada verdade? Toda história não era verdade. Era uma história tão bonita, mas não era verdadeira. Então, meu irmão, observe a palavra do Senhor. Versículo 23 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Crente fala a verdade, amém, irmão? Crente fala coisa boa, amém, irmão? Crente fala o que edifica, amém, irmão? E que o crente também fale aquilo que é necessário falar. Caso contrário, que esse mal pare em você, para que você seja de fato uma pessoa confiável. Eu me recordo de um pastor uma das pessoas que eu quis tirar uma foto, porque eu sabia que muito provavelmente ia para a glória antes de mim. Eu queria ter uma foto com ele. Eu tenho a foto dele comigo lá, a foto dele lá no meu gabinete, na minha mesa. Partiu com 96 anos de idade, pastor Antônio Elias. Ele estava no dentista, e aí o dentista começa a fazer algumas perguntas para ele. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já passei por uma experiência. Eu tinha um dentista que eu tratava muitos anos atrás. Eu nunca mais tratei com ele. E uma das agonias que ele me dava era que ele enfiava algodão na minha boca e ficava assim: o que você acha da maçonaria? Cheio de algodão na boca, com a boca aberta, e ele com a aparelhinho ali na minha boca. O que você acha da maçonaria? Ele tinha o troço da minha boca, eu pergunta, meu irmão. Não, daí é mole, daí é mole. Esse dentista não é o mesmo dentista. O outro dentista perguntou para o pastor assim, para esse pastor, Antônio Elias: o que o irmão acha dos dinossauros? Aí ele falou assim: não entendo nada de dinossauro. Não sei nada sobre dinossauro. Não sei. Aí ele falou assim: ah, é? Aí ele falou assim: o que o irmão acha sobre extraterrestre? Você sabe que tem gente que acha que o pastor tem que saber tudo, né, irmão? Né? Aí ele falou assim: não sei nada sobre extraterrestre. Aí ele fez outra pergunta lá também, nesse nível. Aí ele falou assim: a Bíblia não fala nada sobre isso, eu não sei nada sobre esse assunto. Aí ele falou assim: o senhor não sabe nada, não? Aí o pastor virou para ele e falou assim: rapaz, eu sei de uma coisa. Aí ele falou: o quê? Ele falou assim: eu sei que Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer pelo pecador, e para que todo aquele que crê nele, que ele morreu por si, o aceita e o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, é salvo. Isso eu sei, se você quiser, ele pode salvar aqui agora. O dentista falou assim: rapaz, esse homem é sincero. Ele diz, porque ele não sabe, ele diz que não sabe. Então, se ele está dizendo que ele sabe isso, é porque ele sabe mesmo. O homem se converteu. Virou um pastor, dentista, depois virou um pastor. Se converteu, cresceu, virou um pastor. Uma das histórias do pastor Antônio Elias, que tem muitas histórias tremendas para contar, né? Ele era muito, assim, ele tinha um bom humor muito grande, né? Então, uma vez eu cheguei na igreja dele, a Igreja Presbiteriana Betânia. Ele é fundador da Igreja Presbiteriana Betânia. Estava eu lá, fui lá, e eu disse para ele assim, era namorado da Rosena, namorado eu sou até hoje, mas não era casado ainda. E aí estávamos lá visitando aquela igreja. Eu falei para ele assim:
reverendo, eu vim aqui para comprar um dos seus livros. Como é que eu faço para comprar? Aí ele diz assim: procura com a minha esposa. Eu falei assim: mas eu não conheço sua esposa. Ele diz assim: é fácil. É a mais bonita do rebanho. Aí ele virou assim: se você tiver com gosto, você vai achar. Aí olhou para a Rose assim do meu lado e disse assim: já vi que tem. Ele era assim, ele andava assim uma coisa atrás da outra. Então, meu irmão, crente tem que ser conhecido como sendo aquele que, quando abre a boca para falar, fala de coisa verdadeira, fala de coisa boa, fala de coisa que edifica, fala de coisa que é necessária. Não fica jogando conversa ao vento, não fica lançando palavras rudes, palavras torpes, falando mal de quem quer que seja. Amém, irmão? Amém. Então alguém, tenho certeza que alguém pode ter pensado assim: esta campanha de 5 votos para obter poder espiritual vai fazer a igreja, vai fazer a gente começar a ver anjos voando no meio do povo. E eu quero mais que aconteça mesmo. Mas antes da gente começar a ver anjos voando aqui no nosso meio, antes da gente começar a ver pessoas levantando de cadeira de rodas, cego voltando a enxergar, o surdo voltando a ouvir, antes da gente começar a ver essas coisas, a gente tem que começar a fazer coisas básicas. E essas coisas que nós estamos vendo aqui dá poder para a igreja. Vivenciando coisas práticas e tão importantes para que a nossa igreja, quando cultuar a Deus, Deus diga: eu quero estar lá no meio daquele meu povo. Trate seriamente com o pecado. Amém? Amém? Não seja dono de coisa alguma. Não fique com as coisas todas para você como se você fosse o dono delas e fosse carregá-las para a eternidade com você. Quantos casacos você administra, irmão? Hein? Tem roupa de freio lá para compartilhar? Se tiver, compartilhe. Se puder, compartilhe. Não é? Você é apenas administrador. Não é verdade? Tem cobertor lá para emprestar? Hã? Quem dá aos pobres empresta a Deus. É verdade. Né? Porque Deus vai te restituir. Deus não vai querer ficar colocando mais na tua mão se você entulha. Não é? Então não seja dono de coisa alguma. Seja apenas administrador. Terceiro, qual é o terceiro? Nunca se defenda. Não fique preocupado com a tua reputação. O que falaram de mim? Hã? Quem falaram de mim? Quem ele pensa que é para falar de mim? Não, você é um filho de Deus que entrega para Ele todas as coisas. E hoje eu voto que nós não devemos passar adiante as coisas que vão prejudicar outros. Não passe adiante nada para prejudicar. Nada que vai prejudicar. Agindo assim, irmãos, a igreja vai crescer no eixo da vontade de Deus. Amém. E vai fazer diferença neste lugar. Amém. Este lugar que nós estamos, não é só nesse lugar que a gente está precisando, não. Não é só a Realengo que está precisando, não. Tudo quanto é lugar por aí está violento. Tudo quanto é lugar por aí tem violência. Não é só a Realengo, não. Mas nós somos responsáveis por Realengo. A igreja responsável por Realengo é a nossa. São as igrejas que estão em Realengo. A gente vai responder por Realengo. Então, meu irmão, somos nós que temos que acordar de madrugada assim. Quando a pessoa não quer, a pessoa começa a abrir a boca para falar besteira, não é verdade? Eu não ouvi nenhuma, mas se você falou, toma. Ninguém precisa acordar de madrugada. Não, posso orar a qualquer hora. Deus me ouve a qualquer momento.
irritante. Eu gosto de falar assim porque eu não sei do que eu estou falando. E se for contigo, você sorri assim, para me descobrir. Porque as pessoas acordam de madrugada para ir para o posto, acordam de madrugada para ir para a fila do hospital, acordam de madrugada para ir trabalhar, acordam de madrugada para estudar. Por que não acordam de madrugada para adorar e para falar com aquele que é o primeiro na sua vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Por isso que nós acordamos de madrugada para dizer para o Senhor: Senhor, Tu és o primeiro. Estou cheio de sono aqui, mas Senhor, eu sei que vale a pena. Eu sei que é um preço a ser pago. Eu sei que tem uma nuvem de demônio lá perturbando o realengo. E eu quero me unir com o povo de Deus para que o Senhor sopre o teu hálito santo. E aqueles espíritos não aguentem ficar lá, porque tem um povo que está ali de joelhos, clamando, orando. E o negócio está esquentando e os demônios estão dizendo: aqui não dá para ficar mais nada. Não dá, O capeta puxou a bateria dele. Gente, o capeta fica assim: vai alguém lá. Acaba a bateria dele do microfone lá. Esse crente não pode ficar orando muito, não. Não sei se viu, rapaz, presbiteriano orando de madrugada, não. Esse pastor está me voltando aqui no céu, gente. Glória a Deus. Deus está fazendo uma grande obra. Deixa ele fazer. Amém? Em nome de Jesus. Receba essa palavra, irmão. Caia de cabeça nessa campanha aí, ó. Amém? Louvado seja Deus.